Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Abramos nossas Bíblias no Salmo 27. Salmo 27. Verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ainda no Salmo 34, verso 5. Salmo 34, verso 5. Contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Particularmente a parte A do versículo. Contemplai-o e sereis iluminados. Vamos ainda ao Salmo 63, a partir do verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja, numa terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra de Tuas asas eu canto jubiloso, e minha alma apega-se a Ti. E finalmente vamos à segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Segunda aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na Sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Nós já buscamos dar, com a ajuda do Senhor, 2 passos nesse assunto dos retornos essenciais para uma vida cristã normal. Nós vimos, em primeiro lugar, o retorno à centralidade de Cristo, procurando alguma ajuda nas Escrituras, particularmente naquelas 3 epístolas centrais do Novo Testamento, Efésios, Hebreus, Colossenses, sobre a importância da visão da centralidade de Cristo, mas não apenas da visão da centralidade dele nos propósitos eternos de Deus, na vida cristã, na nossa mensagem, mas a visão da centralidade de Cristo em nossa contemplação de Cristo. Cristo ser central em nossa experiência cristã. Vimos um pouco hoje pela manhã da centralidade das Escrituras. Sempre seremos um povo fraco e teremos um testemunho fraco se os nossos corações não se voltarem intensamente às Escrituras. Não como um livro de ensino, um livro de doutrina, mas para vermos a Cristo nas Escrituras, conhecermos as glórias, virtudes e belezas do nosso Senhor nas Escrituras. Alguém já disse, em tempos anteriores, que a chave que abre as Escrituras é Cristo. Quando o Espírito Santo ilumina os nossos olhos, nós vemos Cristo no Pentateuco, Cristo nos livros históricos, Cristo na poesia, Cristo na profecia, Cristo nos evangelhos, Cristo nas epístolas. Cristo é a chave de todas as Escrituras. A centralidade de Cristo e o retorno às Escrituras são um par inseparável. Falamos que em todos os avivamentos espirituais,
A maior dádiva que a igreja recebeu nessas visitações do Espírito Santo foi de novo ter uma Bíblia aberta, um retorno às Escrituras. E meditamos pela manhã o significado disso em Neemias capítulo 8. Todas aquelas marcas tão lindas, tão significativas, tão importantes, que denotam as evidências da palavra de Deus, então, atingir realmente os nossos corações, afeições. Neemias capítulo 8 compartilhamos. Na sequência desses retornos, queridos irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre o retorno essencial à devoção do coração. Irmãos, não sei quanto a vocês, mas me parece que a única coisa que nos manterá de pé na gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus não será nenhum tipo, por exemplo, de conhecimento doutrinário. Embora o conhecimento bíblico seja fundamental, as Escrituras revelam Cristo, como já temos visto. Mas se esse tipo de conhecimento bíblico, ele não resulta em devoção dos nossos corações, nós não conseguiremos nos manter em pé naquele grande dia. A devoção é a chave para a nossa relação com o nosso Senhor. Então hoje, como temos apenas um tempo dedicado a isso, nós vamos buscar ser, com a ajuda do Senhor, o mais didáticos possível. E vamos dividir esse tempo em duas etapas. Primeiro nós vamos entrar em aspectos subjetivos. Então aí precisamos ser bastante delicados, embasados, simples, para que nós não nos percamos nesse assunto de experiências espirituais. Mas creio que nós poderemos ser ajudados nessa etapa primeira, subjetiva, aquilo que toca a experiência de devoção. E numa segunda etapa nós vamos falar um pouco da contemplação de Cristo e o que ela produz então em nós, citando algumas marcas da vida devocional do apóstolo Paulo. Nós podíamos fazer isso através de muitos textos. Nós temos 13 epístolas de Paulo. Se contarmos os livros per si, independente do volume, da extensão de cada livro, Paulo escreveu basicamente a metade de todo o Novo Testamento. São 13 livros dos 27. Então nós temos uma extensa biografia, podemos dizer, do apóstolo Paulo nas suas cartas. E somos muito gratos ao Senhor porque ele escreveu epístolas e não tratados teológicos. Se Paulo escrevesse compêndios doutrinários, com toda a visão e entendimento espiritual que ele tinha, nós seríamos ajudados na doutrina, como somos, por exemplo, ajudados nela no livro de Romanos. Talvez o exemplo mais clássico de exposição doutrinária de Paulo seja Romanos. Mais extensa, mais específica, conteúdo do Evangelho. Mas nós não teríamos nenhum conhecimento sobre o que significa a visão encarnada no vaso. Nós não teríamos nenhuma compreensão da mensagem encarnada no mensageiro. E amados irmãos, a única maneira de respondermos ao Senhor e sermos seus cooperadores no seu trabalho de edificar a sua igreja, escute com atenção, é exatamente se a visão espiritual estiver unida ao vaso. E se a mensagem espiritual estiver unida ao mensageiro. Vaso e visão, e mensagem e mensageiro, tem que ser um só. Pense, por exemplo, sobre Ezequiel. Por que você acha que quando o Senhor foi trazer a mensagem ao seu povo através de Ezequiel, ele pediu para Ezequiel fazer algumas coisas que a nós nos soam muito estranhas? Por exemplo, ele dormiria de um só lado do seu corpo por muitos dias. Aqui, se não me falha a memória, por 180 dias, deitado de apenas um lado do corpo, quando fosse repousar. Mais um outro número extenso de dias deitado do outro lado do seu corpo. Ele deveria cozinhar o seu alimento tendo como combustível fezes de homem. E Ezequiel achou aquilo tudo muito estranho. Então o Senhor de alguma forma se compadeceu dele e disse que ele poderia fazê-lo com fezes de animais como combustível. Você começa a pensar, mas o que isso significa? O que o Senhor quer fazer ou falar ou ensinar Ezequiel através dessas coisas?
Irmãos, no livro de Oséias você vê a mesma coisa, a relação de Oséias com Gomer. O que o Senhor quer ensinar através dessas coisas? Ele quer expressar, através do seu canal profético, seja ele Ezequiel, seja Daniel, seja ele Oséias, seja ele quem for, ele quer expressar qual é os seus sentimentos, são os seus sentimentos, como é o seu coração na sua relação com o seu povo naquela determinada etapa. Compreendeu? Então ele usa a vida do profeta não apenas como um porta-voz dele, mas a mensagem de Deus, a verdade de Deus, as entranhas de Deus, o coração de Deus, ele expõe de tal forma que naquele vaso, esses sentimentos, essas impressões, esses pensamentos de Deus sejam naquele vaso encarnadas, podemos assim dizer. Do contrário, irmãos, nós só teríamos um porta-voz. Isso é um risco muito grande. Nós podemos conhecer as verdades de Deus muito bem e sermos como papagaios, tagarelas, sem que nada disso seja realidade espiritual em nossas próprias vidas. Então nós vamos numa segunda etapa buscar ver o significado de devoção e quais seriam as marcas de devoção, algumas delas, em um texto particular que nós vamos examinar das epístolas de Paulo. Você se lembra que ele disse assim, no final da epístola aos Gálatas: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo, veja bem, as marcas do Senhor Jesus. Então nós vamos examiná-las não no livro de Gálatas, mas em outro texto, quais seriam algumas marcas que denotam a profunda vida de devoção do apóstolo Paulo ao seu Senhor. Mas isso faremos numa segunda etapa. Propositalmente eu quero abordar primeiro alguns aspectos subjetivos com os irmãos. Os irmãos observaram o texto que nós lemos, dos Salmos, no início. Você viu qual é a palavra recorrente nesses versículos? Você atentou para elas? São as palavras meditação e contemplação. Queridos irmãos e irmãs, meditação e contemplação é, de modo geral, uma arte perdida no meio do povo do Senhor. Não se sabe mais o que é meditar e o que é contemplar. Nós fazemos parte da geração do instantâneo, não é? Nós queremos café, nós só apertamos um botão e tomamos café. Nós queremos um pouco de dinheiro, nós só apertamos outro botão, né? Passamos o cartão e apertamos mais um botão e nós também já temos dinheiro. Nós deitamos e queremos abaixar a cortina, nós também apertamos mais um botão e a cortina se abaixa. Nós vivemos na geração do instantâneo, né? De novo citando Tozer, num dos seus livros, esse irmão tanto ajudou a tantos jovens em tantos tempos, né? A W. Tozer. Ele dizia assim: nós nos parecemos, nossa geração se parece como crianças apressadas que passam pelos corredores do reino, apressadas, sem saber o real valor de nada. Apressadas pelos corredores do reino, sem saber o real valor de nada. Porque nós perdemos a arte da contemplação e da meditação. Então observe a palavra recorrente desses versículos. Nós começamos lá no Salmo 27. Uma coisa eu peço ao Senhor. Uma coisa. Se você já percebeu, há 3 pessoas cuja esse uma coisa está ligado de modo muito estreito. A primeira delas é Davi nesse texto. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. A outra pessoa é Maria de Betânia. Quando o Senhor diz a Marta que essa sua irmã escolheu a boa porção. Ele diz então a Marta que uma só coisa lhe era necessária e que Maria havia escolhido essa boa porção. Maria era uma mulher de uma só coisa. Aquietar-se aos pés do Senhor para ouvir-lhe os ensinamentos. Então temos Davi, uma coisa eu peço e a buscarei. Nós temos Maria, essa uma só coisa para a qual ela entregava seu coração. E nós temos Paulo em Filipenses 3, quando ele diz: uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam
avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Não um dos alvos, mas o alvo. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa. E qual era uma coisa de Davi nesse Salmo 27? Contemplar. Essa era a sua única coisa. Contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O que nós vemos no Salmo 34? Contemplai-o, e qual é o resultado naqueles que contemplam? Sereis iluminados. Irmãos, nós não oramos tanto por luz espiritual? Você se lembra agora das palavras do Salmo 43, é outro lindo salmo, se não me engano, verso 3 ou 4 do Salmo 43, que Davi ainda ora e diz assim: envia a tua luz e a tua verdade. Luz e verdade são resultados de contemplação, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Davi não era sacerdote, Davi não podia entrar nos tabernáculos, não servia como sacerdote, não é? O rei nunca podia fazer isso. Então ele está falando de coisas espirituais, para que eu possa entrar nos seus tabernáculos, contemplando a beleza do Senhor. Então eu irei ao altar de Deus que é minha grande alegria, é o que ele vai dizer nesse salmo. Isso é resultado de contemplação. E o que nós vemos no Salmo 63, para completar os textos do início, aquele salmo impressionante. Me permita dar um pequeno contexto para você compreendê-lo. Olhe o cabeçalho desse salmo, e é inspirado esse cabeçalho. Está escrito assim: Salmo de Davi quando no deserto de Judá. Não é assim? Sabe quando esse salmo foi escrito? Quando Davi havia fugido de Absalão por causa da rebelião do seu filho. Ele deixou o trono e foi com aquela sua guarda, alguns dos seus valentes, ao deserto de Judá. E até mesmo ele foi, em uma etapa desse movimento, amaldiçoado por Simei, um dos descendentes de Saul, dizendo que Davi era um homem de Belial, um homem de sangue, ou um traidor, não é? E um dos valentes de Davi, incomodado com aquilo, enquanto eles jornadeavam, indo em direção ao deserto de Judá, saindo de Jerusalém, ele se incomodou muito com aquele indivíduo fazendo isso com o rei herói, não é? Saul venceu os seus milhares, Davi os 10 milhares. Davi era um herói de guerra, né? E aquele valente de Davi ficou incomodado com aquilo. E ele não pôde suportar. Ele disse para Davi: meu senhor, não queres que eu passe adiante e passe a minha espada no pescoço desse cão morto? Isso foi o que disse o valente de Davi. E Davi disse assim: que tenho eu convosco, ó filho de Zeruia? Se o Senhor o enviou para me amaldiçoar, que ele me amaldiçoe. E a Bíblia diz que eles foram caminhando e Simei ia amaldiçoando. E o texto de Samuel vai dizer que eles chegaram exaustos ao Jordão. Jordão significa descendo. Veja, Davi sai do trono, seu filho se rebela, e ele toma o caminho do Jordão, descendo. Onde ele escreve esse salmo? Aí, no deserto de Judá. O que ele tem para dizer? Talvez se fôssemos nós, o pai de Absalão, nós escreveríamos o salmo assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte, veja o que o meu filho fez comigo. O juízo pertence ao Senhor, né? Mas Davi escreveu: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, minha alma tem sede de ti. E olha o que ele diz: meu corpo te almeja numa terra árida, exausta e sem água. Davi olhava para aquela terra em que ele estava, o deserto de Judá, seu filho no trono, uma rebelião horrível. Seu filho fez um complô contra o seu próprio pai, conquistando o coração daqueles súditos para ele, denegrindo seu pai, para tomar o trono nas suas mãos. Davi se retira, vai para aquela terra árida e compara aquela terra ao seu coração, não em função do seu filho Absalão, mas em função do seu Deus. Minha alma tem sede de ti. Não é minha alma tem sede do trono. Minha alma tem sede de autoridade.
mas minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, numa terra árida, exausta e sem água. E ele segue dizendo o que? Você ouviu aí? Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam, assim cumpro bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. E depois no final ele faz uma comparação linda. Ele diz, como minha alma se farta, aí ele se refere ao seu corpo, sua carne, né? Se farta de banha e de gordura, ele faz uma comparação, uma analogia. Ele diz, assim quando de ti me recordo, e em ti eu medito no meu leito. Meditação. Amados irmãos, se as Escrituras não ocuparem um lugar central no nosso coração, nós nunca saberemos o que é meditação. Nós nos perderemos e entraremos por caminhos de misticismo. Mas se, por isso estamos falando de devoção agora, se a centralidade de Cristo tem sido recuperada no nosso coração, na nossa visão, se as Escrituras têm ocupado um lugar central em nossas vidas, que já falamos pela manhã, a Escritura e os seus resultados em nossas vidas, como vimos, então a meditação e a contemplação, graças ao Senhor, serão um resultado inevitável. Nós iremos aprender a ter prazer em meditar e contemplar nosso Senhor Jesus naquilo que Ele tem revelado de si mesmo a nós, naquilo que da palavra tem sido guardado, até mesmo memorizada, estocada em nossos corações. Quando nosso Senhor Jesus foi tentado no deserto, Ele respondeu ao tentador com 3 palavras do livro de Deuteronômio. Logo na primeira tentação, nosso Senhor já expõe o seu coração. Ele diz, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Dentro em meu coração está a tua lei, agrada-me fazer a tua vontade. Esse salmo de Davi, Salmo 40, é aplicado ao Senhor Jesus em Hebreus capítulo 10. Ele é esse homem. Dentro em meu coração está a tua lei. E a vida maravilhosa do nosso Senhor mostrou o quanto isso era verdadeiro. Então, amados irmãos, isso é o significado de contemplação. Agora, nessa primeira parte subjetiva, me permito chamá-la assim, eu queria dar 2 passos aqui com os irmãos, que andam juntos. A contemplação de Cristo, preste atenção, e a meditação em Cristo cumprirão 2 resultados em nossas vidas, que sempre andarão juntos como 2 lados de uma mesma moeda, inseparáveis. Primeiro aspecto da contemplação de Cristo, vamos começar por ele. Nós cresceremos na visão da nossa própria pecaminosidade. A visão da glória de Deus na face de Cristo e a visão da nossa pecaminosidade andam exatamente a par e passo. Vamos colocar em outras palavras a mesma coisa, porque isso há de nos ajudar muito pela graça do Senhor. É impossível que nós tenhamos uma maior visão de Cristo do que nós temos de nossa própria pecaminosidade. Mas também o contrário é verdadeiro. É impossível ter uma visão maior da minha pecaminosidade do que tenho das glórias de Cristo. Está compreendendo isso, irmão? É só na medida em que vemos as glórias, belezas e virtudes do nosso Senhor, a glória de Deus na face de Cristo, é nessa exata proporção que nós conhecemos a pecaminosidade do nosso coração. Então nós nunca poderemos conhecê-la, por exemplo, fazendo introspecção, autoanálise, como é tão dito hoje no meio do povo de Deus, ou qualquer psicanálise que você possa imaginar. Impossível. Sabe qual é o princípio das Escrituras? Nós já lemos, Salmo 36, 9. Em ti, Senhor, em ti está o manancial da vida, e na tua luz nós vemos a luz. Compreendeu? Impossível conhecer algo, qualquer que seja, da pecaminosidade do nosso coração, que não seja na luz do nosso Senhor, da contemplação do Senhor.
Então, isso colocado nessa parte subjetiva, eu queria citar, ler alguma coisa para nosso encorajamento. Um exemplo do que seria essa visão das nossas sujidades, chamemos assim, ou da nossa pecaminosidade. Ainda um detalhe antes de ler, importante. Nunca, amado irmão, significa que vendo a sujidade do nosso coração, isso implica em que nós estaremos de alguma forma complacentes, coniventes com aquilo que vemos dentro de nós e muito menos andando na prática de pecado. Imagine, por exemplo, o apóstolo Paulo. Ele, no início, aos Coríntios, quando ele era mais novo ainda na sua jornada com o Senhor, na metade aí da jornada, Paulo teve uma história com o Senhor de 33 anos, desde a sua conversão até a sua morte. Mais ou menos no meio dessa jornada, um pouco antes, a metade basicamente desse tempo, ele escreve a Epístola aos Coríntios. E naquela Epístola aos Coríntios ele diz que ele era o menor dos apóstolos. Isso já é uma compreensão importante. Ele olha para os apóstolos e se considera o menor. Já é uma dose boa de humildade, né? Mas os apóstolos são um grupo muito seleto. Você ser o menor deles, você ainda é muito grande, né? Então, quando ele escreve Efésios, ele já havia caminhado bem mais com o Senhor. Algo em torno de 20 e poucos anos. 24, 25 anos já com o Senhor. Dos seus 33 anos finais. Então, ele escreve aos Efésios. E em Efésios 3:8, ele vai dizer assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Agora ele já caminhando mais com o Senhor, vendo mais da glória do Senhor, ele já se vê como o menor de todos os santos. Mas ora, os santos são um grupo muito seleto, né? Então, você ser o menor entre os santos, você ainda é muito privilegiado. Então, Paulo ainda anda mais com o Senhor. E no final da sua vida agora, bem no finalzinho, ele escreve a Timóteo. E ele vai dizer assim: Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, agora Paulo chegou no final da escola, podemos assim dizer, né? E agora a pergunta: quando ele disse que ele era o maior dos pecadores, o que você acha? Que Paulo vivia uma vida libertina, pecaminosa, promíscua? Você acha, irmão? Mas ele sabia que ele era o maior dos pecadores. Aí ele vai dizer assim: pois por isso mesmo, por eu ser o maior, o Senhor revela em mim a sua completa longanimidade. E ele trabalhou em mim de tal forma para que eu sirva de modelo. Essas são as palavras dele em 1 Timóteo capítulo 1. Modelo para todos quantos hão de crer nele. Quando ele usa a palavra modelo, ele está usando a palavra no original tipos. Você lembra, só os mais velhos aqui vão lembrar, o que era a tipografia, antigamente, era o nome das gráficas, né? Hoje nem gráfica se usa muito mais, né? Naquele tempo chamava tipografia. Trabalhava com aquelas letras em forma, né? Onde as letras eram impressas para os jornais e periódicos, etc. A tipografia. Tipos fala de uma forma, um modelo. Paulo diz: eu sou um tipos, um modelo para todos que hão de crer no Senhor Jesus, em todas as gerações. O que ele trabalhou em mim é um padrão, é um modelo para todos que hão de crer nele. Por isso, no segundo passo que nós demos nessa noite, Senhor permitindo, nós vamos ver algo do modelo da devoção do apóstolo Paulo. Para que não fiquemos aí no etéreo, né? E não coloquemos os pés na terra. Porque essa devoção mística, me permito usar essa palavra, no sentido real do termo, necessária para todos nós. Essa devoção mística, espiritual, na nossa relação com o Senhor, ela tem que ter resultados externos, práticos, que demonstram que a nossa relação com o Senhor é uma relação de devoção integral. Então nós vamos chegar lá. Mas então, contemplando a Cristo, nós veremos tanto a glória de Cristo como as nossas sujidades, ou nossa pecaminosidade, na mesma medida sempre. Pense sobre isso. Agora eu quero citar para os irmãos um pequeno texto, muito estimulante, extraído de um livro chamado Coleção de Orações e Devoções dos Puritanos. É uma obra muito interessante.
coleção de orações e devoções dos puritanos. Você sabe que esse movimento, chamado Avivamento Puritano, foi um tremendo movimento na história da igreja. Quantos homens de Deus surgiram ali, fontes das quais nós bebemos até hoje. John Bunyan, Richard Baxter, John Owen e muitos outros dessa época, né? Então, essa é uma oração extraída desse livro. Escute com atenção o que esse irmão diz. É anônima essa oração poema. Quando tu queres me guiar, eu é que me controlo. Quando tu queres ser soberano, eu é que dirijo minha vida. Quando tu queres tomar conta de mim, eu me basto. Quando eu deveria depender das tuas provisões, eu me supro. Quando eu deveria me submeter à tua providência, eu faço a minha vontade. Quando eu deveria considerar, honrar e confiar em ti, eu me sirvo. Eu critico e corrijo as tuas leis para se adequarem a mim. Em vez de buscar a ti, eu busco a aprovação dos homens. E eu sou, por natureza, um idólatra. Senhor, o que eu mais quero é levar o meu coração de volta para ti. Irmão, quem escreveu isso, foi um irmão durante o avivamento puritano. A frase que nós destacamos aqui foi essa mesmo. Eu sou, por natureza, um idólatra. O que ele quer dizer? Quando ele diz, eu me sirvo, eu me supro, eu me basto, não é? Eu faço minha vontade, eu e eu. O que será que ele está idolatrando, então, quando ele conclui seu poema? O seu próprio eu. Eu sou um idólatra. Eu me sirvo, eu me supro, eu me basto, eu faço a minha vontade. Senhor, ele concluiu, o que eu mais quero é levar de volta meu coração para ti. Visão da glória de Cristo, visão da nossa pecaminosidade. Não foi assim com Jó? Você já viu no livro de Jó aquele redemoinho transformador? Você viu como Jó era um idólatra? Você viu como nos capítulos 29, 30 e 31 do seu livro ele expõe tudo que aquele ego sujo é, que também o nosso é? Autopiedade, autojustificação e autoglorificação. Né? Capítulos 29, 30 e 31. Nós ficamos felizes quando nós chegamos nesse momento do livro de Jó. Porque quando o capítulo 31 termina, nós temos uma frase lá muito linda, que é fim das palavras de Jó. Então no capítulo 32, Eliú vai começar a falar. E Eliú, naquele livro, representa o Espírito Santo. Então ele começa a expor Jó diante da glória de Cristo, de Deus em Cristo. Então no capítulo 38, Deus mesmo vai falar daquele redemoinho. E digamos, vai colocar Jó de ponta cabeça, com aquele questionário maravilhoso, né? Aquela prova assim que não era igual a do Enem, não. Né? Jó tirou 0 naquele questionário. O Senhor fez um monte de perguntas. Ele teve que dizer, ponho a mão na minha boca. Antes ele dizia, sou íntegro, sou reto. Depois que o Senhor começa a falar com ele, sabe o que ele diz? Sou indigno. Ponho a mão na minha boca. Então a visão da glória de Cristo e a visão da pecaminosidade do nosso coração andam juntas. Antes ele não tinha essa visão da glória de Deus. Então ele dizia, eu sou reto, eu sou íntegro. Ainda nesse aspecto subjetivo, me permite citar outra oração de outro puritano. Na verdade, essa não é uma oração. Esse é um pequeno escrito. Olha o que ele disse, como nos chama a atenção. Esse servo de Deus, também um servo do Senhor de grande peso durante o movimento puritano, chamado Thomas Fuller. Viveu em 1608, ele nasceu, partiu para o Senhor em 1661. Olha o que ele escreve. Faz mais de 20 anos que eu ouvi uma piada profana.
e eu ainda me lembro dela. Mas quantas passagens piedosas das Escrituras que eu li muito tempo depois e eu já me esqueci completamente. Parece que a minha alma é como um lago sujo, onde os peixes morrem cedo e as rãs têm vida longa. Senhor, retira de mim a lembrança dessa piada profana, que não fique nenhuma letra para trás, a fim de que a minha corrupção não a procure novamente. E, Senhor, sinta-se à vontade para escrever algumas reflexões piedosas no lugar dela. E permite, Senhor, que eu tenha todo o cuidado no futuro de não aceitar o que eu tenho tanta dificuldade de banir. A visão da glória de Cristo e a visão da pecaminosidade do homem sempre andarão juntas. Na vida desse piedoso e devoto servo do Senhor, exatamente a mesma experiência. Segundo resultado dessa contemplação de Cristo. Se por um lado vemos as nossas sujidades, graças ao Senhor, é nessa mesma medida em que vemos a glória do nosso grande Cristo. A glória de Deus na face de Cristo. Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo, Deus, resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Para isso fomos chamados. Então, o que seria contemplação e meditação na glória de Cristo na glória de Cristo nesse sentido? De novo, deixe-me citar alguns relatos subjetivos. Escuta o que Jonathan Edwards fala. Sabe por quê, irmãos, quando tocamos nesse assunto, acho muito importante citarmos Jonathan Edwards. Deixe-me falar um pouquinho sobre ele para você compreender por quê. Até hoje, nos Estados Unidos, Jonathan Edwards é considerado o maior filósofo americano. Ele era um gênio, de um grande intelecto. E foi ganho pelo Senhor ainda muito jovem. E viveu uma vida intensamente piedosa. E não só isso. Ele participou daquele período de avivamento espiritual chamado Grande Despertamento Evangélico do século XVIII. Daqueles países da Europa que eu já citei e também os Estados Unidos. Ele escreve uma obra monumental de centenas de páginas, chamada Um Tratado sobre os Afetos Religiosos. Afetos religiosos. Nós poderíamos pensar, será que esse homem se preocupa muito com afetos? Ele é um intelectual. Ele se preocupa com doutrinas, com ensino. Jonathan Edwards se preocupava muito com a devoção do coração. Há um extrato, não me lembro agora o título, se lembrar ainda falo para os irmãos para adquirirem, está em português, uma obra muito interessante, 12 sinais, esse é o nome, 12 sinais da verdadeira espiritualidade. Jonathan Edwards. Esse pequeno livro está em português. E ali ele fala muito sobre esse assunto da vida devocional. Olha o que ele escreve no seu diário sobre contemplação de Cristo. Um pequeno texto, escute com atenção a beleza disso. Às vezes, a simples menção de uma só palavra faz o meu coração arder dentro de mim. Ou às vezes basta que eu veja o nome Cristo, ou o nome de algum atributo de Deus, e então Deus se revela a mim de forma gloriosa. As alegrias mais profundas e os maiores deleites que eu experimentei não foram oriundos de uma esperança do meu próprio bem-estar. Quem sabe coisas que ele recebeu, desfrutou, etc. Mas sim de uma visão direta das glórias do Evangelho. Visão direta das glórias do Evangelho. Quando eu gozo dessa doçura, escute o final desse texto. Quando eu gozo dessa doçura, ela parece elevar-me acima das preocupações pela minha própria situação. Em tais ocasiões,
tirar os olhos da gloriosa presença que eu estou contemplando e voltá-los para mim mesmo e para os meus interesses, parece-me uma perda que eu não posso suportar. Não é impressionante? Tirar os olhos dessa presença e voltar os olhos para mim e minhas necessidades, parece-me uma perda que eu não posso suportar. Isso é devoção, amados irmãos. Contemplar a Cristo com os olhos do coração. Graças ao Senhor, esse caminho foi aberto para todos nós. O Espírito Santo veio morar aqui em nós, segundo as palavras do Senhor, Ele me glorificará. Ele vai receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que Ele vai receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Isso significa, o Espírito Santo é o veículo que transmite a nós todas as riquezas insondáveis de Cristo. Veio habitar em nós para isso. Então, contemplação é um caminho aberto para todos nós. Graças ao Senhor. Com relação a George Whitefield, viveu na mesma época que Jonathan Edwards, agora esse na Inglaterra. Sabe o que era dito quando ele, na sua vida devocional e na sua vida como pregador? Era dito que quando ele pregava, ele fazia barulho demais. Algumas pessoas diziam assim, mas para que todo esse entusiasmo? A mesma coisa a mãe de John Wesley dizia com relação a ele. Você pode imaginar? Muitos aqui já leram a biografia de Susanna Wesley, essa tremenda irmã piedosa que criou aqueles filhos, né? E entre eles aquelas joias preciosas, Charles Wesley e John Wesley. A mãe de John Wesley dizia assim para ele, para que tanto entusiasmo? Mãe é mãe sempre, né? A mãe de John Wesley dizia assim, por que você prega dessa maneira? Dizia assim, por que todo esse tumulto? Ela não sabia, irmãos, parece que não sabia, que quando John Wesley pregava, e assim também com George Whitefield, eles não viam, na verdade, ninguém diante deles. Quando eles pregavam, eles viam a face gloriosa de Cristo, e então pregavam. Céus abertos. Por isso esse entusiasmo, por isso esse tumulto, nas palavras de Susanna Wesley. Devoção do coração. Eu já contei algumas vezes, em alguns contextos, vou repetir para os irmãos aqui. Sabe como George Whitefield partiu para o Senhor? Ele foi convidado a pregar em uma cidade chamada Exeter. E ele tinha que fazer uma longa jornada em lombo de animal. Então ele seguiu aquela jornada e fez uma primeira parada em uma pousada, já de noite, para descansar. E quando ele chegou nessa hospedaria, já havia pessoas esperando. Imagina, naquele tempo não tinha WhatsApp. Mas já havia muitas pessoas esperando George Whitefield. Souberam de alguma maneira que ele iria pousar ali. Então quando ele chegou naquela pousada, viu aquelas pessoas, ele disse, eu não posso falar a elas, eu estou exausto. Ele ia seguir para o seu compromisso no outro dia, depois de um dia de viagem no lombo do animal. Então ele tomou um castiçal, colocou uma vela no castiçal e começou a subir as escadas para o seu aposento. Quando ele estava no meio das escadas, ele parou, virou para as pessoas que estavam ali e começou a pregar. E ele pregou, 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 até a vela se consumir no castiçal. E quando a vela se consumiu, ele subiu ao seu aposento, deitou, teve uma crise de asma brônquica e partiu para o Senhor. Aquela vela representa a vida e serviço de George Whitefield. Eu mais me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas, como Paulo diz. Esse foi George Whitefield. Ele foi o primeiro a sair dos chamados lugares consagrados de pregação. Só podia se pregar naqueles lugares, naqueles púlpitos consagrados. Ele foi o primeiro a deixar esses lugares e ir pregar para os mineiros de carvão. Você já conhece essa história? E na medida que ele pregava, aqueles mineiros estavam naquelas minas profundas, saíam para o almoço, cheio de fuligem, homens fortes, brutos, né? Vivendo esse tipo de vida que você pode imaginar. Saíam para tomar suas refeições e Whitefield pregava para aqueles mineiros. E ele dizia que ele sabia quando a palavra de Deus estava penetrando o coração daqueles homens embrutecidos.
eles começavam a chorar. E aquelas lágrimas lavavam a fuligem escura dos seus rostos. E ele dizia que via aquelas faces de zebra no meio da multidão. A vida de devoção de George Whitefield tem marcas tão maravilhosas, porque ele foi um homem que viveu como alguém que não amou a sua própria vida. Em nada considero minha vida preciosa para mim mesmo. Isso também foi o apóstolo Paulo que disse. E foi verdade também sobre George Whitefield. Contanto que eu complete minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, queridos irmãos, esses são alguns exemplos subjetivos. Vamos dar um último passo, então, agora para um aspecto mais objetivo. Vamos ver algumas marcas da vida devocional de Paulo. E o texto que separamos para isso, para essa noite, é 1 Tessalonicenses capítulo 2. Por favor, vamos abrir aí. Dos versos 1 ao 12. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Você vai observar que cada par de verso contém uma marca explícita sobre a vida de serviço de Paulo, a devoção de Paulo e a vida de serviço de Paulo. Então nós vamos destacar, vamos nominar quais seriam essas 6 marcas em 12 versículos, extraídas então de cada par de versos aí sequencialmente. Então vamos ver o primeiro par, 1 Tessalonicenses 2. Paulo escreve assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, você conhece a história, não é? Paulo no cárcere, os açoites, a conversão do carcereiro em Filipos, né? Como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio de muita luta. Primeira marca da vida de devoção de Paulo: suportar sofrimentos. Amados irmãos, se nós realmente temos crescido, com a graça do Senhor, numa vida de devoção a Ele, nunca seremos avessos a sofrimento. Sabe que essa nota tem preocupado alguns de nós, particularmente hoje, na etapa e na hora que vivemos como igreja? Parece que em função desse hedonismo cristão, esse culto ao corpo, esse culto ao bem-estar, esse seja feliz, né? O que mais se ouve hoje é essa mensagem. Você está tendo problema no casamento? Toma uma decisão, seja feliz. Né? Esquece o outro, seja feliz, tome o seu rumo, tome o seu caminho. Essa mensagem, amados irmãos, tem entrado no meio do cristianismo de tal maneira que nós estamos vendo os seus desastres consequentes. O sofrimento na Bíblia está na pauta diária da vida cristã. Quando Pedro escreve assim: ainda que por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Estude a epístola de Pedro, para você entender o que ele chama de breve tempo. Sabe o que é um breve tempo? É a nossa vida inteira. Porque ele considera essa nossa vida inteira e os sofrimentos ligados a ela como um lapso apenas, diante da gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus. Então ele vai dizer, essas aflições, essas várias provações, por esse breve tempo que é a nossa vida, elas redundarão em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, há mais. Em quem não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória. Olha as palavras de Pedro. Então, irmãos, aversão a sofrimento é hedonismo cristão, é culto de si mesmo. A vida cristã e a jornada com o Senhor, sim, implica em sofrimentos. Mas sabe qual é a beleza disso? Há muita coisa para se falar sobre isso. Não é a nossa nota essencial para hoje. Mas deixa-me colocar algumas coisas. Por que o cristão sofre? O cristão sofre por basicamente 2 motivos.
Ele sofre porque cometeu pecados, e aí é sofrimento por sequela do seu próprio pecado, obstinação, ou ele sofre por causa da vontade de Deus. Então Pedro vai falar sobre esse segundo tipo de sofrimento. Aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem suas almas ao fiel Criador na prática do bem. E se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. O tema da epístola de Pedro é sofrimento e glória. Se você quiser fugir de sofrimento, foge de Pedro. E tira esse livro da sua Bíblia, e vários outros. Né? Porque sofrimento e glória são o tema da epístola de Pedro. Você não pode ficar só com a glória. É sofrimento e glória. E sabe como ele termina a sua epístola? 1 Pedro 5? Ele escreve assim no final. Esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Sabe o que ele quer dizer? Um evangelho que seja anunciado para vocês, que exclua uma mente disposta a sofrer, não é o evangelho genuíno. Não é a genuína graça de Deus. Aí ele vai dizer, esta é a genuína graça de Deus. O Deus de toda graça, 1 Pedro 5,10, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco. Olha aí, um pouco de novo. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Você viu, irmão? Então não há como fugirmos disso. Só há se formos pelo caminho do hedonismo cristão. Agora, além dos sofrimentos por amor a Cristo, vamos pensar no trabalho transformador de Deus. Por que o cristão sofre? Ora, irmãos, tem dois inimigos dentro de nós terríveis. E são um par inseparável. Um se chama ego, o outro se chama carne. Eles andam de mãos dadas o tempo todo. Para não falar dos outros fora de nós. Né? O mundo, o diabo, tem esses correspondentes dentro de nós. Carne e ego. Então imagine, use a sobriedade cristã. Você acha que é possível avançar no conhecimento de Cristo sem que a nossa carne ou o nosso ego sejam tocados? Impossível. E quando o nosso ego é tocado e quando nossa carne é tocada, como chama isso para nós? Sofrimento. Um servo do Senhor chamado Robert Chapman, o famoso apóstolo do amor. Você já deve ter ouvido falar nele. Sabe o que ele disse? Escute com atenção. A maior parte das nossas tristezas são resultado de 2 pontos. Ego ferido, número 1. Segundo, vontade própria frustrada. Terceiro, incredulidade ansiosa. Vamos repetir. A maior parte das nossas tristezas, que implica então em sofrimento para nós, são resultado de ego ferido, vontade própria frustrada e incredulidade ansiosa. Então, se o Senhor há de trabalhar em nós para que nós avancemos no conhecimento de Cristo e em maturidade cristã, como que nós não sofreríamos? É claro que nós iremos sofrer. Então, queridos irmãos, o sofrimento está na nota do dia da nossa jornada com o Senhor. Mas sabe o que acontece? Graças a Deus, o peso, a ênfase não está aí. Nosso Senhor Jesus, o nosso padrão com P maiúsculo, ele viveu uma vida de sofrimento. Sabe o que ele tem para nos dizer? Que o seu gozo, sua paz, sua alegria, seu deleite, era a sua vida de união com o seu amado e querido Pai. Todos vós me deixareis só. Sabe como que isso chama? Sofrimento do abandono. Sofrimento da rejeição. Pelos mais íntimos. Todos me deixareis só. Mas eu não estou só. Porque o Pai está comigo. Então a nota, a ênfase não está no sofrimento. Esse que é o perigo de nós derivarmos para um ensino distorcido aí nesse assunto. A ênfase está em que no sofrimento nós iremos encontrar a Ele, o pastor e bispo de nossas almas. E
imensa maioria das vezes, se não nos derivarmos do caminho, iremos encontrá-lo sempre de maneira mais profunda. Salmo 23 é tão precioso e tão apreciado por todos nós, não é? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em veredas de pastos, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Muito precioso. Mas então ele vai chegar ali. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu. Aí está a ênfase. A ênfase não está no vale da sombra da morte. A ênfase está no tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam no vale da sombra da morte. Então, aí está a primeira marca da vida devocional de Paulo. Suportar sofrimentos. A segunda marca, segundo par, versos 3 e 4. Veja aí, 1 aos Tessalonicenses 2. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. A palavra dolo aqui é o termo para isca ou anzol. Se pregar ali, se falar uma palavra, ele diz aqui nossa exortação, né? De tal forma a fisgar os ouvintes com intuitos espúrios. Ele diz, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar ele, o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, mas sim a Deus que prova os corações. Então aqui nós temos um segundo par. A vida devocional de Paulo implicava em que seu mais profundo anelo, exatamente por causa do seu coração de devoção, o seu mais profundo anelo era satisfazer ao seu Senhor. Então ele diz, visto que fomos aprovados por Deus. Isso é a segunda marca da vida devocional de Paulo. O que ele buscava? A aprovação de Deus. Então ele diz no final do verso, nós falamos não para que agrademos a homens, mas sim a Deus que prova os nossos corações. Da mesma maneira ele exorta Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, ele usa a mesma palavra, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Então qual é aí a segunda marca da vida de devoção de Paulo? Um profundo anseio em satisfazer o seu Senhor, agradar a Deus. Visto que fomos aprovados por Deus. Terceira marca, ou terceiro par, versos 5 e 6. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. E agora em especial esse verso 6, que compõe o terceiro par. Jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós e nem de outros. Os irmãos estão compreendendo até onde nós estamos chegando aqui com essa terceira marca? E essa terceira marca é não buscar glória pessoal. Está muito nítido aí. Os irmãos estão vendo que caminho nós estamos seguindo? Devoção real, integral do coração ao nosso Senhor Jesus é libertadora. Baseados em devoção do coração, nós somos libertos para sofrer. Nós somos libertos das glórias dos homens, de buscar a aprovação de homens. Quando o nosso coração não está atrelado ao Senhor numa vida de devoção a Ele, amados irmãos, que perigo. Isso é uma bomba relógio. Em qualquer momento, isso vai explodir. Porque, por natureza, nós buscamos glórias uns dos outros. Nosso Senhor falou essa palavra para alguns que o queriam seguir. Em João 5, ele diz, como vós podeis crer, se buscais glória uns dos outros, e não a glória que vem do Deus único. Você vê a diferença entre o Senhor e nós? Ele buscava a glória do Deus único, nós buscamos glória uns dos outros. O que pode nos livrar desse inimigo atroz? Vida de devoção ao nosso Senhor Jesus. Então essa é a terceira marca da vida devocional de Paulo. Você sabe, irmão, já deve ter ouvido isso, que nos evangelhos há uma expressão recorrente que funciona como uma chave para nos ajudar a entender do que o Senhor quer nos libertar nessa vida de discipulado a Ele. Um desses 4 versos, não vamos entrar neles para não alongarmos, um desses 4 versos
toca no aspecto busca de glória pessoal. Esse ponto aí que estamos vendo em Tessalonicenses. A chave que você vai encontrar nos evangelhos para isso é aquela expressão do Senhor, na qual ele diz assim: aquele que salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Você vai ver essa chave repetida nos evangelhos algumas vezes. E se você acompanhar essa chave nos 4 evangelhos, basicamente o evangelho de Marcos não contém, você vai encontrar em Mateus, Lucas e João. E se você acompanhar essa chave, quando você chegar em João, você vai chegar a João 12, quando nosso Senhor está falando sobre o grão de trigo caindo em terra. Aquela ocasião é muito interessante e expõe muito o nosso coração. Porque no capítulo anterior de João, no capítulo 11, Lázaro foi ressuscitado dos mortos. Veja a magnitude desse sinal, né? Nós já vimos ex de tudo, né? Nós já vimos ex-marido, ex-pastor, ex-funcionário, mas ex-defunto nós nunca vimos, né? E ali tinha um ex-defunto. O Senhor ressuscitou a Lázaro. Interessante, você já notou que não há nenhuma palavra de Lázaro registrada no Evangelho? Era a pessoa a quem nosso Senhor amava. Foi enviada uma mensagem para ele: está enfermo aquele a quem amas. E nós não temos uma palavra desse homem. Mas acho que é proposital. Porque esse homem não precisava falar. Ele só precisava andar na rua. Não é? Porque ele era um defunto de 4 dias. E o Senhor o ressuscitou. Né? Então, amados irmãos, em João 11, o Senhor ressuscita Lázaro. Veja a cena. A hora em que o Senhor está no seu ministério. Pense assim comigo. É dito que por causa da ressurreição de Lázaro, judeus estavam crendo no Senhor. Segundo elemento. Terceiro, os gregos também querem saber sobre ele. E vieram visitar Jerusalém para encontrar o Senhor. O André e o Filipe ficaram como 2 crianças desesperadas. E eles receberam, os gregos chegaram a ele e disseram: queremos ver a Jesus. O André e o Filipe disseram: essa visita é muito especial. Porque essas pessoas estão falando em sabedoria há séculos. Agora eles vão ver o que é sabedoria. A sabedoria está encarnada. Então agora vamos dar a notícia para o nosso Senhor. Então ele disse que o André chamou o Filipe. Você vê como aparecem 2 meninos, não é? Ele nem queria ir sozinho. O Filipe, vem cá, eu tenho uma notícia que você não vai acreditar. Os gregos querem ver o nosso mestre. A sabedoria. Vamos contar para ele, porque ele vai ficar muito empolgado. E nós que vamos dar a notícia. Então eles foram dar a notícia para o Senhor. E João vai registrar como que o Senhor recebeu a notícia. João 12. Leia lá depois o texto. Vai dizer que o nosso Senhor disse assim: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Os 2 ali devem ter tido taquicardia e quase infartaram. Porque é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Se o Senhor será glorificado, o que aconteceria com seus 12? Não é? Eles seriam os 12 ministros do rei no trono, né? Então eles estavam ali com seu coração em alto batimento. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então o Senhor prossegue: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Sabe o que ele está dizendo? O caminho para o Filho do Homem ser glorificado é a morte, é a cruz. Não é assentar no trono da sabedoria dos gregos. Aí sabe o que ele diz aí? Se alguém me serve, siga-me. Bom, para o trono eles queriam, para a glória eles queriam. Agora, seguir para a cruz, nenhum deles queria. Então ele diz: se alguém me serve, siga-me. E se alguém me servir, o Pai o honrará. E onde eu estou, estará também o meu servo. Sabe onde o Senhor está no Evangelho de João? Esse onde eu estou aparece muitas vezes nesse Evangelho, se você ler com cuidado. O Senhor usou essa expressão muitas vezes. Onde eu estou, vós não podeis ir. Eu vos prepararei morada para que onde eu estou, estejais vós também. Não é onde eu estarei, é onde eu estou, no presente. Estejais vós também. O Senhor usou muitas vezes essa frase, e eles não sabiam qual era esse lugar. Até que João, mais tarde, quando escreveu o seu Evangelho, disse assim: ninguém jamais viu a Deus,
O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Essa era a posição do nosso Senhor Jesus, para o qual ele estava convocando seus discípulos, para uma vida de união com ele. Então ele disse: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, estará comigo o meu servo. Quem ama a sua vida, perde-a. Aí está a chave que nós citamos. Quem, porém, odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la para a vida eterna. Em que sentido o Senhor está usando essa chave nesse texto de João 12? Busca de glória pessoal. Eles queriam se assentar junto com o Senhor nesse trono de sabedoria dos gregos. Mas o Senhor apontou para eles o caminho da cruz. Então, amados irmãos, essa é a terceira marca da vida devocional de Paulo, versos 5 e 6. Não buscando glória pessoal. Aqui eu preciso dizer algo também importante. Sabe, irmãos, temos visto com tristeza, claro que eu não vou citar os eventos, mas são mais de um, pelo menos, atuais, em que irmãos mais velhos, mais experientes na jornada com o Senhor, que já têm sido usados pelo Senhor para ajudar outros, encorajar outros, ensinar outros, têm sido colocados por outros em uma posição indevida. Não por si mesmos, mas por outros. Mas sabe o que temos visto? Essas pessoas que têm sido assim colocadas têm responsabilidade diante do Senhor de advertir a estes que estão fazendo isso com ele, que não o façam. Buscar a glória pessoal não é apenas uma questão, digamos, puramente pessoal, que eu o faço. Mas se eu permito que outros o façam, então eu sou conivente com eles. Nós precisamos estar atentos, para que nenhum de nós seja colocado em posições indevidas e não trate com o assunto devidamente. Obras cristãs, algumas delas, que começaram de uma forma muito boa. Líderes cristãos que começaram de uma forma muito boa e caíram, porque aceitaram glória que vem dos homens. Não tomaram a posição de buscar e de chamarem glória para si, e nem de se colocar em posição de glória, mas aceitaram o que outros fizeram com eles, se tornando centro de determinados movimentos, centro de determinada obra. Então, essa exortação de Paulo, essa terceira marca para nós, é extremamente importante. Vamos lê-la de novo, para nos ajudar. Versos 5 e 6. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, e nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Verso 5. Também jamais andamos buscando glórias de homens, nem de vós e nem de outros. Que o Senhor nos ajude nesse assunto, queridos irmãos. Acho que isso toca a todos nós. A quarta marca, já vamos encerrando. Próximo par de versos, versos 7 e 8. Maravilhosa essa marca, veja. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, olha aí onde está o perigo. Paulo sabia que ele era um enviado de Cristo. Ele não tinha uma avaliação falsa sobre si mesmo. Ele tinha uma avaliação justa sobre si mesmo. Aliás, quando ele escreve Romanos 12, verso 3, ele nos orienta a todos nós fazermos a mesma coisa. Ele diz assim: não pense alguém de si mesmo além do que convém. Não é isso que ele diz? Mas olha o que mais ele diz na sequência. Pense antes com moderação. A palavra lá é justa estima. Ou seja, você tem que saber o que você é no corpo de Cristo, como o Senhor tem te usado, que dons Ele tem te dado, que encargo você tem. Pense com justa estima, nem mais e nem menos, porque pensar menos é falsa modéstia. Né? Paulo não tem falsa modéstia. Paulo diz assim: eu fui constituído pelo Senhor apóstolo, pregador, mestre. Ele diz. Fala, ele está se orgulhando? Não, é o que ele era. Isso é justa estima. Né? Agora, nesse verso 7 ele diz: embora pudéssemos como enviados de Cristo, olha aí então ele sabia o que ele era. Como enviados de Cristo, poderíamos exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos dóceis entre vós. Agora então temos uma linda linguagem. Qual ama que acaricia os próprios filhos.
A linguagem dessa ama, aqui o termo na língua original, literalmente, é uma enfermeira que realiza o trabalho de cuidar de crianças neonascidas. Cuidar de criancinhas. Paulo está dizendo, eu sou essa enfermeira e vocês são os neonascidos. Então eu sou a ama que acaricia os próprios filhos. Irmãos, quando leio esse versículo, sabe qual é a imagem que me vem à mente? É o nosso próprio Senhor Jesus. Imagem que foi refletida na vida de Paulo de maneira tão linda. A imagem do seu Senhor. Quando então o nosso Senhor, olhando para Jerusalém, disse assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas todos que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como uma galinha. Ah, irmão, eu não sei quanto a você, mas esse versículo para mim é um dos mais lindos de todo o Evangelho. Porque o nosso Senhor está se comparando a uma galinha que abre suas asas para receber os seus pintinhos numa tempestade. Você já viu a galinha fazendo isso no campo? Que coisa mais bonita é. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha. Reúne seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vós não quisestes. Eis que a vossa casa, quando o Senhor iniciou seu ministério, ele chamava aquela casa de pai, do seu pai. Não façais a casa do meu pai uma casa de negócio. Mas agora ele termina seu ministério, 3 anos e meio, e não é mais casa de seu pai, é vossa casa. Porque o rejeitou. A vossa casa vos ficará deserta. Porque não compreendeste o dia da tua visitação. Veja, nosso Senhor. Então aqui está refletido o seu caráter, o caráter de Cristo, na vida de Paulo. Ele está dizendo basicamente a mesma coisa. Eu sou uma ama que cuida de neonascidos. Que profissão mais linda é essa, né? Da enfermeira. Em muitos sentidos mais bonita que a do médico. Ela vai onde ele não vai. Ela põe a mão onde ele não põe. Ela cuida do que ele não cuida. Não é? A enfermeira lá na UTI neonatal, nutrindo os neonascidos, frageizinhos, na vida por um fio. Ama que acaricia os próprios filhos. Esse grande apóstolo, esse grande profeta, esse grande pregador, esse grande mestre, está dizendo, eu sou uma ama que acaricia os filhos. Então ele continua, esse mesmo par, verso 8. Assim, olha a linguagem, irmão, querendo-vos muito. Sabe uma das coisas que Paulo mais temia, se você conhece Paulo bem, uma das coisas que ele mais temia, nessa vida tão profunda de devoção ao seu Senhor que ele vivia, uma das coisas que ele mais temia era ver-se como um explorador. Alguém que buscava algo de outros, mas não buscava os próprios outros. Então ele diz, querendo-vos, não é querendo vossas coisas, não é querendo vossa manutenção, como ele já disse nesse versículo. Eu podia exigir de vós, vocês são meus filhos na fé. Vocês eram pagãos, e eu vos anunciei o Evangelho de Cristo. Né? Mas ele diz, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Então temos aqui uma quarta marca. Gastando a vida por outros. Se nós temos uma vida realmente de devoção ao nosso Senhor, impossível que nós não gastemos nossa vida por outros. Impossível que vivamos uma vida enclausurada. Impossível que nós não nos envolvamos com aquilo que Cristo está envolvido. Impossível. Assim como vemos na vida de Paulo. Quando ele fala, ai de mim se não pregar o Evangelho, veja, podemos ter 2 compreensões nesse versículo, depende da nossa maturidade espiritual. Uma delas o Senhor está com aquele bastão enorme na mão. E Ele me salvou, eu ia para o inferno, Ele me perdoou, me redimiu. Agora, ai de mim, se eu não transmitir essas mensagens para outro. É só uma maneira de você entender.
A outra maneira de você entender é: meu Senhor, sua palavra, seu evangelho queimam, ardem no meu coração de tal maneira que eu não sirvo para mais nada a não ser para pregar o evangelho. Então, ai de mim se eu não pregar o evangelho. E foi isso que Paulo disse para esse versículo. Ele chama o evangelho de meu evangelho. Romanos 16, verso 25 até o final. Aquele que vos há de confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Paulo e o evangelho eram uma coisa só. Você via Paulo, você estava vendo o evangelho. Por isso ele vai dizer: tudo que vistes, Filipenses 4, tudo que vistes, tudo que ouvistes, tudo que recebestes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Não é maravilhoso? Então a quarta marca, gastando a vida por outros. Você se lembra de 2 Coríntios 12? Versos 14 e 15, que já citamos aqui? Eu ainda me gastarei, e mais me deixarei gastar em prol das vossas almas. Se continuássemos o estudo de Tessalonicenses 2 e chegássemos ao final do versículo, lá do capítulo, no verso 19, ele diz assim: quem é a nossa esperança, quem é a nossa alegria, quem é a nossa coroa, em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua vinda? Não sois vós? Sabe como Paulo se via? Ele via que todas aquelas assembleias que o Senhor o havia usado para estabelecer eram um sacrifício de aroma suave ao Senhor. Elas eram. E sabe ele o que era? Uma libação. Sabe o que é a libação? Uma oferta acessória, como um cálice de vinho, que era derramado sobre o sacrifício principal. Era um sacrifício acessório. Ele diz: vocês são o sacrifício de aroma suave ao Senhor. Eu sou uma medida de vinho acessória sobre o sacrifício. Então, quando ele escreve para Timóteo, ele diz: eu sei que o tempo da minha partida é chegado, e já estou sendo oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Oh, amados irmãos, será que essa é a nossa posição junto aos santos do Senhor? Então esse é o quarto par, a quarta marca da vida devocional de Paulo. Gaste, irmão, a sua vida por outros. Gaste, irmã, a sua vida por outros. Deixe gastá-la por você. Deixe eu citar algo de experiência pastoral para os irmãos. Temos conhecido inúmeros casais, graças ao Senhor, inúmeros, muitos casais, que têm aprendido um segredo na sua vida conjugal no Senhor. Na medida em que eles aprendem a servir a outros, eles tiram o foco de si mesmos, suas necessidades e seus problemas. E começam a avançar numa vida mais significativa com o Senhor. Quando se alienam e acham que eles são o ninho, quase todo casamento começa assim, não é? O ninho maravilhoso, perfeito. Então aquele ninho começa a apresentar os seus espinhos, né? Eles começam a olhar um para o outro e saber o que vão fazer agora com isso. Então as críticas, as cobranças, não é assim? Mas não era assim, mas não pensei que era assim, etc, etc. Na medida em que vamos encontrando o caminho do serviço, deixamos de ser ensimesmados. Já ouviu essa palavra? Ensimesmado é aquele que fica olhando para o umbigo o dia inteiro, né? Minhas necessidades, como eu sofro, como ninguém me considera, como eu preciso, né? Quantos casais, pela graça do Senhor, têm encontrado libertação no significado do serviço? Então Paulo disse: eu mais me gastarei, mais me deixarei gastar. Ele não tinha necessidades, irmão. Há um irmão chamado James Stalker, escreveu uma obra linda sobre Paulo, chama A Vida de São Paulo. Existe em inglês e existe em espanhol também. A Vida de São Paulo, James Stalker. Então ali há um pequeno texto sobre a vida de Paulo e a jornada de Paulo. E me lembra alguma coisa desse texto. Ele diz mais ou menos assim: consideremos Paulo de perto, o seu rosto magro, a sua pele ressequida pelas longas caminhadas ao sol, as suas costas sulcadas por 195 chibatadas,
Ele diz 5 vezes recebi dos judeus 1 quarentena de açoites, menos 1. 3 vezes fui fustigado com varas, em fomes, jejuns, vigílias e naufrágios, muitas vezes. Nós temos uma ideia tão equivocada de Paulo, não temos? Se ele estivesse aqui entre nós hoje, e nós pudéssemos ver as suas costas, nós veríamos as costas de um escravo surrado. Isso era Paulo. E é isso que ele era para o Senhor e para as igrejas do Senhor. Então ele diz, querendo-vos muito, eu estava pronto a oferecer-vos não só o Evangelho, mas também a minha própria vida, porque vos tornastes muito amados de nós. Então essa é a 4ª marca. Vamos para a 5ª e já vamos concluindo. Versos 9 e 10. Porque vós, irmãos, recordais do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, está vendo? Vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas, do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Mais um par, versos 9 e 10. Qual é a nota aqui? A vida de devoção de Paulo fornecia modelos. Labor e fadiga, labutando dia e noite para não viver à custa de nenhum de vós, fornecendo modelos. E a última, versos 11 e 12, para concluirmos. Ele diz assim: e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Você já viu que na mesma medida em que ele se compara no verso 7 a uma ama, que já explicamos, lá está a palavra, ama que acaricia os próprios filhos, ele agora se compara a um pai com seus filhos. Então, por um lado, aquele cuidado doce, dessa ama cuidadosa, gentil com esses neonascidos. Por outro lado, ele também é um pai que exorta os seus filhos. Que ministério completo, precioso, não é? Para o seu Senhor e para as igrejas do Senhor. Então, o que seria essa 6ª nota, esse 6º par? Exortando como pai aos seus filhos. Se temos uma vida intensa, devocional com o Senhor, sim, essa será uma marca. Nós teremos cuidado dos outros. O livro de Hebreus, capítulo 6, diz assim, capítulo 3, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Se temos um coração de devoção intensa ao nosso Senhor, nunca deixaremos de exortar uns aos outros. Não é vamos dar um tempo, vamos deixar que aconteça. Exortação, não omissão. Então, mais uma marca da vida devocional de Paulo. Irmãos, se pensarmos nessa marca, concluindo, essa última, pais que exortam seus filhos. Então ele diz, exortamos, consolamos, admoestamos, está aí no versículo, né? Para viverdes de modo digno de Deus. Gostaria de colocar uma nota particular aqui, principalmente para os pais. Há um verso no livro de Lamentações, é o capítulo 5, verso 14, se você quiser conferir posteriormente. É um verso impressionante. Naquele verso, Jeremias lamentava sobre Jerusalém, que estava queimando, destruída, arruinada, as pedras espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. E aí ele escreve assim nesse verso 14 de Lamentações 5. Ele diz assim, os anciãos já não se assentam nas portas. Escute bem isso. E a parte B do versículo, imediatamente, diz assim, os jovens já não cantam. Uma outra versão diz, os jovens já deixaram a sua música. Então aqui gostaria, para concluir, de aplicar esse assunto da devoção particularmente aos pais e aos irmãos mais velhos. Aqui serve para os irmãos mais velhos com relação ao cuidado de uma assembleia, e aqui serve para os pais com relação aos seus filhos. Os anciãos já não se assentam nas portas. Portas na Bíblia sempre fala de duas coisas. Primeira é de revelação.
Tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Carta à igreja de Filadélfia. Então, porta fala de revelação, mas porta também fala de governo, ou de autoridade. Assentar nas portas naquele tempo, assentavam-se os juízes, para julgar os assuntos da cidade. Então, por isso é dito aí, os anciãos já não se assentam mais nas portas. E quando isso acontece, espiritualmente falando, quando os anciãos numa assembleia, quando os anciãos em uma casa, em uma família, o pai, a mãe, eles já não se assentam nas portas, qual é a consequência? Os jovens já não cantam, ou já deixaram a sua música. Amados irmãos, nós estamos vivendo uma epidemia de suicídio juvenil. Nós residimos numa cidade pequena, como é a dos irmãos aqui. Um pouco maior, uma cidade de 50 mil habitantes. Em poucos anos, nós tivemos uma boa escala de avanço de suicídio juvenil. Por quê? Porque as referências já foram perdidas. Quando anciãos não se assentam nas portas, os jovens já deixam sua música, já não cantam. Não vêem sentido nas suas vidas, não tem mais referenciais. As vidas são sem propósito. Nós estamos vivendo um tempo único na nossa geração. E essa é uma das marcas que antecede a vinda iminente do nosso glorioso Senhor. Nós estamos vivendo um descaso total e uma falta de representação total no que concerne à autoridade. E isso foi profetizado pelo nosso próprio Senhor. Então, amados irmãos, qual é a nossa responsabilidade como igreja? Que anciãos se assentem nas portas, para que os jovens cantem. As nossas vidas devocionais, intensas com o Senhor, devem ser motivo de inspiração para esses mais novos que buscam modelos e não encontram. Graças ao Senhor, a família de Deus é maior que nossas famílias. E jovens, até mesmo que não têm pais cristãos, ou que não têm referências nas suas famílias cristãs, podem encontrar referências na família maior de Deus. Por isso é tão necessário que os anciãos voltem a se assentar nas portas. Que eles sejam homens de revelação e que eles sejam homens que expressem o governo de Deus. Sabe, irmãos, isso tem soado para o coração de muitos irmãos mais velhos, como uma verdadeira chave para que nós tenhamos uma segunda geração sadia. Que os jovens possam subir nos ombros dos irmãos mais velhos. Você se lembra antigamente quando os circos faziam uma apresentação assim itinerante? Hoje tem muito pouco circo, não é? Você se lembra que eles tinham uma apresentação que era muito interessante, chamava muito nossa atenção quando éramos pequenos, que era aquela pirâmide humana? Você se lembra? Então aqueles homens fortes que tinham 1,60 m de altura e 1,60 m de largura, eles ficavam na base da pirâmide, entrelaçavam seus braços, ficavam ali e as pessoas iam subindo sobre eles, não é? E subia uma fila primeiro, sobre aqueles base, depois subia uma terceira, subia uma quarta, as filas iam diminuindo, né? E vinha no final o magrelinho, não é? Ágil, e subia aquela pirâmide humana e ia lá para o topo. E o interessante é o seguinte, para onde que nós olhávamos? Todos olhávamos para o magrelinho, não é? Nós queríamos vê-lo lá em cima se equilibrando. E nem olhávamos para aqueles homens fortes que estavam na base da pirâmide. Assim é a casa de Deus. Os mais fortes não foram chamados para ser colocados no pináculo. Foram chamados para ser colocados na base, para que outros possam subir nos seus ombros fortes. A igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus mesmo a pedra angular. Por isso que Paulo diz, como pais a filhos vos exortamos, consolamos, admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus. Então, essa é a sexta marca nesse texto, dessa vida intensa de devoção de Paulo ao Senhor. Irmãos, que o Senhor encontre nosso caminho. Quando ele disse, então, eu trago no corpo as marcas de Jesus, sem dúvida ele estava se referindo também às marcas literais que nós já citamos. Eram muitas marcas. Esse homem tinha cicatrizes da sua vida de devoção ao seu Senhor. Mas, sem dúvida,
essas cicatrizes físicas eram maravilhosamente expressas na sua vida espiritual. Assim como nós vimos aí, em todas essas 6 marcas. Então que o Senhor nos ajude, nos encoraje a trilhar o mesmo caminho. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele fizeram longos sulcos. Que nós permitamos que o Senhor trate nossas vidas, para que sejamos de algum proveito para os seus propósitos, para os seus interesses, para a sua casa. Que seja assim conosco, amados irmãos. Vamos orar para concluirmos. Senhor, nós esperamos em Ti, que a Tua boa mão, Tua mão amorosa, disciplinar, firme e fiel, siga sobre as nossas vidas de tal forma que nós não preservemos a nós mesmos, não amemos nossas vidas neste mundo. Ajuda-nos, Senhor. Queremos compreender intensamente o que significa uma vida de devoção a Ti. Obrigado, porque o Senhor não tem negado resplandecer Teu rosto a nós. Temos visto Tuas belezas, Tuas riquezas, Tuas glórias. Mas, Senhor, queremos ainda vê-las de tal forma que elas possam exterminar em nós ainda esses vermes, esses competidores, os rivais que competem contigo nos nossos corações. Senhor, nós sabemos que Tu és o vencedor. Por isso te pedimos que o Senhor prevaleça sobre os Teus inimigos nos nossos corações e que tenhamos corações íntegros, devocionais para contigo. Queremos que o Senhor seja nosso único foco, fonte e fim. Ajuda-nos, Senhor. Não retire Tua mão de sobre nós. Trata-nos, aperfeiçoa-nos, conduz-nos à maturidade. Livra-nos, Senhor, de um estado de hedonismo, de gravitarmos em torno de nós mesmos, buscando nossos interesses, ocupados com nossas necessidades. Ajuda-nos, Senhor. Levanta nossos olhos para Ti, para os Teus interesses, para a Tua igreja, para a Tua obra. Cativa-nos, Senhor, nós te pedimos. Ajuda-nos para que não consideremos em nada nossas vidas preciosas para nós mesmos. Assim te pedimos, confiando que o Senhor começou essa boa obra em nós e que o Senhor há de concluí-la até o dia glorioso da Tua vinda. Te agradecemos e te rogamos essas coisas em Teu nome precioso. Amém, Senhor.